Bom dia. Dando continuidade ao nosso estudo de geometria espacial, hoje nós vamos falar de um tipo de poliedro, que é um prisma, tá certo? Os prismas são um dos tipos de poliedros que nós iremos tratar com detalhes, e hoje mais especificamente nós iremos falar do paralelepípedo retângulo, que é a nossa famosa caixa, a nossa caixa retangular, tá? Então, esse é o formato de um paralelepípedo retângulo, que é um tipo de prisma, que é um poliedro, tá certo? Então, nós vamos ver dois tipos de poliedros específicos, que são os prismas e as pirâmides. São os dois que nós iremos estudar com mais detalhes, começando pelos prismas, e dentro dos prismas nós iremos falar do paralelepípedo retângulo. E a nossa caixa, também chamada caixa retangular, é muito comum você encontrar em embalagens de leite, creme de leite, caixa de sabão em pó, a carroceria de caminhões, certo? É um formato bastante comum no nosso cotidiano e nós iremos começar tratando dele. Nosso interesse principal vai ser dois. O que é que nós vamos precisar saber basicamente acerca dos prismas e do paralelepípedo retângulo? É calcular a área da sua superfície, que seria a casca, e o seu volume. Das figuras dos sólidos que nós iremos estudar, nós temos que saber pelo menos essas duas coisas, que será calcular a área da sua superfície e o seu volume, tá? Se você quiser fazer uma associação com a geometria plana, que nós já estudamos, na geometria plana nós se preocupávamos com o perímetro, que era a borda da figura, e a área, que era o espaço ocupado pela figura. Na geometria espacial nós vamos se preocupar com a casca e com o volume, o espaço ocupado pelo sólido, tá certo? Então, qual é o conceito, um conceito básico para nós do que vem ser um paralelepípedo retângulo? É um prisma, né, como já foi dito. Prisma é uma categoria de poliedro, nós já estudamos poliedros nas aulas passadas, tá? E o paralelepípedo retângulo é um tipo de prisma, cujas bases são retângulos. Reto, ele é reto, você pode observar os ângulos de 90 graus aqui, porque as suas arestas elas formam um ângulo de 90 graus com o plano, a base em que esse paralelepípedo ele está apoiado. Então não importa como você apoia esse prisma no chão, no plano, ele vai formar ângulos de 90 graus com a base, tá certo? Então, a superfície total de um paralelepípedo retângulo é a união dos 6 retângulos. Então, é formado por 6 retângulos. Esse é o nosso paralelepípedo. Esse é o conceito, tá? Conceito básico. Então, primeira coisa, a área da superfície, tá? Vamos pegar aqui um paralelepípedo de vértices A, B, C, D, que são os vértices de baixo, e os vértices de cima, A', B', C', D'. Essa linha aqui é só uma anotação para diferenciar do vértice de baixo, tá? As medidas desse paralelepípedo: comprimento é o A, largura B, altura C, ok? Então são as 3 dimensões que compõem esse paralelepípedo. E como é que nós vamos calcular a área da superfície? Como a área da superfície é a casca, a gente costuma chamar de casca, você vai somar a área de cada um desses retângulos. Então não é nada muito complicado, nós já estudamos como é que calcula a área de um retângulo. Então você calcula a área de cada um deles e soma. A área da superfície desse paralelepípedo será isso, tá? Então, primeira coisa que você observa, existem pares de retângulos que são iguais. Por exemplo, o retângulo BC, C', B', que é esse retângulo aqui da lateral, ele é igual ao seu retângulo oposto aqui, ó, que seria o retângulo AD, D', A'. Então, esses dois retângulos eles têm as mesmas medidas, então eles serão iguais. Então,
Então, basta você encontrar a área desse retângulo e multiplicar por 2. Você já encontra a área de desses dois retângulos aqui. O mesmo acontece para os outros dois. Esse retângulo aqui da frente, o retângulo A, B, B', A', ele é igual ao que está lá atrás, que seria o C, D, D', C'. Então, você encontra a área dele e multiplica por 2. E temos o terceiro e último tipo de retângulo, que seria a tampa da caixa, o A', B', C', D', ele é igual ao retângulo paralelo a ele, o do chão, da base, que é o A, B, C, D. Ok? Então, para você encontrar a área da superfície de um paralelepípedo, o cálculo é basicamente esse. Você vai encontrar a área de 3 retângulos e multiplicar por 2, porque existem pares de retângulos que são iguais, tá bom? A partir disso é deduzida uma fórmula, só que se você entender a ideia-chave por detrás dessa fórmula, você calcula com facilidade, sem estar tendo essa preocupação de decorar a fórmula, tá bom? Então, resumindo o que foi dito, a área da superfície, que seria a casca da caixa, né? É a soma das áreas das 6 faces retangulares. Então, só somar a área de cada uma das faces. Existem 3 pares de retângulos congruentes no paralelepípedo retângulo, ou seja, 3 pares com as mesmas medidas, retângulos de mesmas medidas. E a área da superfície será, então aqui está ilustrada a fórmula que eu acabei de falar, que nada mais é do que o passo a passo que foi descrito. O retângulo, como é que encontra a área do retângulo? É multiplicando as suas duas dimensões, base vezes altura. Então, observa que o A vezes B aqui representa a base do retângulo pela altura dele aqui no retângulo de baixo, retângulo A, B, C, D. Então, para você encontrar a área do retângulo aqui do fundo da caixa, seria simplesmente multiplicar A vezes B. Como eu tenho dois desses retângulos, dois tipos desse retângulo, eu multiplico por 2. Então, 2 vezes a área do retângulo de baixo, que é o retângulo AB. Próximo tipo de retângulo é o retângulo de medidas B e C. Então, B vezes C, você encontra a área desse retângulo aqui. Como você tem um outro par dele, multiplica por 2. E o retângulo da frente seria dimensões A e C. Multiplica um pelo outro, A vezes C. Tem 2 tipos de retângulo, então o procedimento ficaria esse. Então, observa aqui os 3 retângulos, o retângulo A por B, o retângulo B por C, o retângulo A por C. Está multiplicado por 2 porque são 3 pares de retângulo. Colocando esse 2 em evidência, você pode colocar, já que ele pertence aos 3 termos da soma, você ficaria com essa expressão, tá? Só que eu repito, é desnecessário você decorar esta fórmula, porque o procedimento consiste simplesmente em calcular a área de retângulos e somar ao final, tá ok? Então, o terceiro elemento que nós vamos estar interessados no paralelepípedo vai ser a diagonal, tá? Como é que nós vamos encontrar a diagonal de um paralelepípedo? De novo, vamos se concentrar na ideia que está por detrás da fórmula. Qual é a estratégia para a gente encontrar? Se você entender a estratégia que está por detrás, você resolve qualquer problema, ainda que tenha se esquecido da fórmula. Então, para encontrar a diagonal de um paralelepípedo, você vai ter que usar o teorema de Pitágoras 2 vezes. Aqui está ilustrado a diagonal dele, que parte uma das diagonais dele, que parte do vértice D' para o B. Então, está aqui a diagonal, parte do vértice D' para o vértice B, representado pela letra minúscula D, diagonal. Essa é uma das diagonais desse paralelepípedo. Para encontrar a medida dela, nós vamos usar essa outra diagonal aqui, que pertence ao retângulo do fundo da caixa, o retângulo da face A, B, C, D. Então, essa é uma diagonal, só que não é a diagonal do paralelepípedo, é a diagonal do retângulo que forma o paralelepípedo. Tá? Então, qual é a ideia? Recortando aqui essa face de baixo, tá? Nós ficamos assim, ó, a base desse paralelepípedo.
nós teremos a face A, B, C, D, que é o que estava aqui, né? Nós temos a diagonal desse retângulo. E aí, conhecida as medidas dele, a medida A e a medida B, você encontra esse D' usando o Teorema de Pitágoras, porque se trata de um triângulo retângulo. Então, para encontrar a diagonal, é só usar o Teorema de Pitágoras, que aí você encontra esse D' aqui. Encontrou o D', você tem outro triângulo retângulo aqui, basta usar o Teorema de Pitágoras mais uma vez, porque você vai ter os dois catetos. Você vai ter o D', que você acabou de calcular, e vai ter a medida da altura C, tá certo? Então, recortando aí, ilustrando essa situação, aqui nós recortamos o retângulo que contém a diagonal do paralelepípedo, formada por essa diagonal aqui de baixo, D', a altura do paralelepípedo e a diagonal do paralelepípedo. Então, basta usar o Teorema de Pitágoras para encontrar. Resumindo o procedimento, tá bom? Ficaria mais ou menos assim. Então, primeiro você encontraria a diagonal da base, que seria o nosso D', essa diagonal aqui de baixo, usando o Teorema de Pitágoras, tá? Que é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, lembrando que o A representa a hipotenusa e o B e o C os dois catetos. Então, só se fazendo a substituição, tá bom? D' aqui representaria a nossa hipotenusa e os dois catetos um teria a medida B e o outro teria a medida A. Então, colocamos aqui a medida A e a medida B, tá certo? Depois é só extrair a raiz, nós ficaríamos com raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a diagonal da base. Para a diagonal do paralelepípedo, nós temos outro triângulo retângulo. Então é só substituir. Um dos catetos é o C e o outro cateto é o D' que você acabou de encontrar, tá certo? Então observe o seguinte. D' ao quadrado, você já sabe pelo cálculo anterior que é A ao quadrado mais B ao quadrado. E o outro cateto, que tem medida C, ficaria C ao quadrado. Você extraindo a raiz, ficaria com essa expressão aqui, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que esse A, esse B e esse C são as três dimensões do seu paralelepípedo. A maioria dos alunos na prática prefere simplesmente substituir, né? Da diagonal de um paralelepípedo de dimensões 2, 3 e 5, colocaria simplesmente aqui 2, 3 e 5, colocaria na fórmula e encontraria rapidamente a diagonal. É mais prático você substituir na fórmula, de fato, tá? É mais prático, mas é interessante você entender a estratégia por detrás, o conceito por detrás, para você resolver diversas situações, diversos problemas, ainda que não se lembre dessa fórmula, tá? Qual é a ideia? É simplesmente usar o Teorema de Pitágoras duas vezes para encontrar a diagonal do paralelepípedo. O terceiro e último elemento que nós estaremos interessados é o volume, o espaço ocupado por essa caixa, tá? Então, qual é a ideia para a gente encontrar o volume dos sólidos em três dimensões, né? Você vai pegar uma unidade e comparar quantas vezes cabe na figura, né? Por exemplo, se você fosse fazer uma receita e precisasse encher uma panela, um recipiente com 3 xícaras de leite, então o volume daquele recipiente seria as 3 xícaras de leite que você estaria colocando na panela. No caso da nossa geometria espacial, a nossa unidade vai ser o cubo unitário, tá? Trouxe até aqui um cubo mágico para ilustrar. Tá? Nosso paralelepípedo volume, para você encontrar o espaço que esse paralelepípedo ocupa, a nossa medida vai ser o cubo unitário. Quantos cubos unitários cabe, né, dentro dessa caixa? A quantidade de cubos unitários que você vai estar medindo quantos cabem, essa vai ser a unidade do seu volume, ok? Então, observa que se você dobrar a quantidade de cubos, se você tiver mais cubos na largura, o volume aumenta da mesma forma na sua altura e da mesma forma no comprimento, tá? Isso nos dá
uma ideia de como é que é calculado o volume desse paralelepípedo, que vai ser simplesmente você multiplicar as três dimensões, largura, comprimento e altura. Isso vai te dar quantos cubinhos desse você vai ter dentro do paralelepípedo, quantas unidades de comprimento você vai ter na sua caixa, tá? Então, a ideia é essa, para você encontrar o volume do paralelepípedo. É bem simples. Você multiplica as três dimensões. A vezes B vezes C, seriam os três comprimentos. Isso te dá o volume do paralelepípedo. Lembrando, quais são as três medidas que nós temos de interesse no paralelepípedo? É a área da superfície, a sua diagonal e o seu volume, ok? Nós vamos fazer um exercício calculando essas três medidas no paralelepípedo, nesse paralelepípedo aqui, tá? Então, primeira coisa, a área da superfície. Então, como a gente viu, é só encontrar a área dos retângulos e somar. Nós temos, vou botar aqui AS, a área da superfície. Nós temos dois retângulos de dimensões 2 por 2. Tá bom? Vou destacar aqui para você ver que essa é a medida de um dos retângulos, no caso aqui o retângulo da base. O retângulo da lateral, nós temos, pela figura, nós temos 4 deles, tá? 4 retângulos de 2 por 2,5, tá bom? Observa que aqui apareceu esse 4 porque nesse caso aqui nós temos 4 retângulos, tá? 4 retângulos que são iguais. Então, nós continuamos tendo os 6 retângulos que formam essa caixa, sendo que 2 deles têm o mesmo tamanho e outros 4 têm seus tamanhos, tá? Então, feito isso, é só multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2,5, 5. Vezes 4, 20. Então, a área seria 28 centímetros quadrados, tá bom? Essa seria a área desse paralelepípedo. A diagonal, como nós vimos, é só extrair a raiz das três medidas ao quadrado. 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado, tá ok? Lembrando que, apesar de nós estarmos usando a fórmula, lembre do conceito que está por detrás dessa fórmula. É usar o teorema de Pitágoras duas vezes. Uma para encontrar a diagonal da base e outra para encontrar a diagonal do paralelepípedo, tá ok? Então, a nossa diagonal ficaria 2 ao quadrado, 4, mais 4, 2,5 ao quadrado dá 6,25. Fazendo a soma, nós temos 14,25, certo? Extraindo a raiz, nós temos aproximadamente 3,77 centímetros. Essa seria a diagonal desse prisma, ok? O volume. O volume é o mais simples de todos. Basta você multiplicar as três dimensões, tá? 2 por 2 por 2,5. E aí você encontra 10, né? 2 vezes 2,5 é 5. 5 vezes 2, 10 centímetros cúbicos, tá? Esse seria o volume desse paralelepípedo, ok? Mais um, para reforçar, um outro paralelepípedo de dimensões 3 por 1,5 por 2, encontrando a área da superfície. Temos dois retângulos de dimensões 3 por 1,5. Destacar aqui o retângulo. Temos dois retângulos 1,5 por 2. E temos dois retângulos
de medidas 2 por 3. Tá? Fazendo as continhas, 2 vezes 1,5 é 3, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1,5, 3, 3 vezes 2, 6. E, por fim, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Cuidado que aqui nós resolvemos primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. Tá? Então, 9 com 6, 15. 15 com 12, 27. 27 centímetros quadrados. Essa seria a área da superfície desse prisma. A diagonal, extrai a raiz das suas dimensões ao quadrado. No caso, 3 mais 1,5 mais 2 ao quadrado. Ficaria 9 mais 2,25 igual a 4. Fazendo a soma, 9, 4, 13, 15,25. Extraindo a raiz, você encontra aproximadamente 3,90. Essa seria a diagonal desse paralelepípedo. E por fim, o seu volume, você multiplica as 3 dimensões. 3 vezes 2 vezes 1,5, encontrando assim 9 centímetros cúbicos. Tá? Esse seria o volume desse paralelepípedo.